Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Estou aqui no YouTube com vocês e a gente vai falar do nosso valor. E eu fiz algumas perguntas no Instagram se cada um conhece o seu valor, se você está na promoção ou se você é o item mais caro da prateleira. E a gente põe um pouquinho de humor, porque essas coisas a gente tem que falar com leveza, né? E porque é um assunto tão profundo, eu vou fazer uma brincadeira com os números aqui, para quem não conhece, a respeito da guimatria, que é uma forma do estudo das escrituras, que você consegue interpretações muito profundas do sentido dos versos, das profecias, de tudo, né? Só pela interpretação dos números, das letras, das palavras. Lógico que o que eu vou fazer não chega nem perto do cálculo mesmo, certinho da guimatria, mas vai dar para a gente brincar um pouquinho com os números. E sejam bem-vindos nesse vídeo. Eu tentei fazer ao vivo, mas como eu estou começando, então eu estou gravando e já vou jogar no YouTube, já para ser no horário que as pessoas vão estar aguardando, né? E agradeço a sua presença aqui. Quando eu falei do valor, do seu valor, eu comecei falando do valor da própria vida. E é super importante a gente ter em mente o nosso próprio valor. Mas a gente, em geral, a gente tem uma tendência natural a especificar o nosso valor usando comparações. Então, você pensa no seu valor comparando com alguém que você conhece ou não, alguém que você admira. Então, você sempre usa esses parâmetros de comparação. As redes sociais, elas são grandes ferramentas de comparação. E elas acabam até prejudicando a saúde mental das pessoas, em muitos casos, porque a gente só vê coisa bonita, a pessoa posta coisa sorrindo, né? E a vida não é assim, a vida é cheia de altos e baixos, né? E você, em algum momento, você vai tentar medir o seu valor se comparando com alguém. E é aí que está o ponto de atenção. Por exemplo, eu posso tentar me comparar com uma outra mulher que também é mãe. Ah, será que eu sou melhor ou pior mãe? Ah, eu sou sou melhor nisso do que aquela mulher é. Ou então você pode medir o seu sucesso comparando com o sucesso de alguém, daquele profissional, do chefe e tudo mais. Ou então você pode achar que o seu valor é menor quando compara com alguma pessoa que você acredite que ela seja uma pessoa muito valorosa. Só que isso sempre vai dar errado, porque a gente não conhece os problemas das pessoas. Talvez por mais próximo que você seja de alguém, ainda assim você não conhece o íntimo daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa traz, né? E aí eu fico pensando, será que essa é a maneira certa da gente medir o nosso valor? Bom, a gente tá vendo que não é, né? A não ser que você veja algumas pessoas, olha, eu gostaria de ser tão bem sucedido em tal ponto como tal pessoa, mas não que isso possa ser uma régua muito justa para você se valorizar ou se desvalorizar. Será que a gente deve mesmo usar os padrões humanos para se valorizar? Ou usar outras pessoas como modelos de valor? Já aconteceu comigo várias vezes de eu ver alguma pessoa na mídia e eu admirar tal pessoa por alguma coisa assim. E aí passa um tempo e eu vejo que justamente aquilo que eu admirava na pessoa não é uma qualidade tão relevante assim. Então, é muito comum a gente se decepcionar dessa forma. Todas as pessoas têm defeitos e a diferença é que a gente simplesmente não conhece os defeitos e os problemas de cada um. E aí que vai ficando complicado de você fazer esses juízos de valor, porque a nossa capacidade de fazer juízos de valor, ela é muito limitada.
No entanto, a realidade que a gente vive, ela é cheia de padrões e medidas de valor. E esses valores, eles vão mudando com o tempo. Vão mudando com as tendências, com a moda, com a transformação da cultura. E aí a gente segue vivendo a nossa vida. Então, quer dizer que um juízo de valor hoje não é o mesmo de 40 anos atrás. E essa comparação, essa distância, ela vai ficando mais gritante ao longo dos anos, com o passar do tempo. E um fato que eu quero trazer aqui hoje, quando a gente fala de valor do ser humano, e que eu não vejo quase ninguém ensinando sobre isso, é de que existe um valor exato, um valor literal definido para cada pessoa. E por mais estranho que isso possa parecer, existe um valor monetário exato, literal. E no final desse vídeo, eu vou passar alguns slides para vocês. No final desse vídeo, eu vou fazer algumas conexões. E é muito bacana como a gente tem tanta revelação linda e tanta revelação de valor e do nosso valor para o Criador. E como as Escrituras estão recheadas desses exemplos e desses ensinamentos. Deixa eu até pegar aqui que eu vou começar a mostrar para vocês. Eu vou até aumentar essa tela. Eu quero trazer para vocês um texto que está em Êxodo 2. É um texto interessante que a gente vai usar como base para a nossa conversa hoje. Está em Êxodo 30, do verso 11 ao 16, que eu vou ler para vocês. Falou mais o Senhor Yahuá a Moisés, dizendo: quando fizerdes o censo dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará a Yahuá, a Deus, o resgate de sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Então tá bom, a gente tem uma instrução que Deus deu a Moisés de fazer o censo dos filhos de Israel. E você vê que fala também que cada pessoa deveria pagar o resgate da sua alma para que não houvesse uma praga. Todo aquele que passar pela contagem dará isto, a metade de um shekel, segundo o shekel do santuário. Este shekel é de 20 gerás. A metade de um shekel é a oferta a Yahuá. Qualquer que passar pelo censo de 20 anos para cima, dará a oferta a Yahuá, a Deus. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do shekel. Quando derem a oferta alçada, a oferta oferecida, a Yahuá, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para a memória aos filhos de Israel diante de Yahuá, diante de Deus, para fazer expiação por vossas almas. E aí eu quero mostrar para vocês, então a gente vê que existe essa situação de você pagar um resgate pela alma em decorrência do trabalho do censo, da contagem dos filhos de Israel. Tudo bem. Olha só uma coisa aqui. Eu fiz a conversão do shekel, só que nas conversões mostra sempre o shekel, o novo shekel israelense, porque a moeda de Israel é o shekel ainda, E aí já é uma moeda atualizada, tá? Então a gente tem um shekel equivale a R$1,47. Com essa conversão em reais, a gente vê que o valor estipulado para resgate de uma vida, ele é devido em razão da contagem do censo. E no mesmo verso que ele fala o valor do resgate, ele já diz o motivo, para que não houvesse uma praga entre o povo quando isso fosse feito. Vocês já pararam para se perguntar o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque para a gente isso soa estranho,
você fala assim, o que é que tem de mais? Por que haveria uma praga no meio de Israel? Simplesmente porque contaram as pessoas. Poxa, hoje a gente conhece o censo nacional, o censo do IBGE, né? Que de anos em anos se repete, relacionando os habitantes e tudo mais. Ué, então qual é o problema disso, tá? Essa tela agora que vocês estão vendo faz parte de uma área de treinamento lá do meu portal de conteúdo, o Caminho do Discípulo, e que eu falo do caráter da escrita. E a escrita para a gente, ela faz parte da nossa rotina, então realmente para nós é difícil a gente compreender por que é uma praga, né? Mas na época da narrativa bíblica, a escrita tinha um caráter sobrenatural. Isso eu explico mais nessa aula da área de treinamento lá, a outra face da Bíblia, né? Inclusive, se você quiser conhecer o Caminho do Discípulo, eu vou deixar o link nos comentários, tá? Para você conhecer. Tem uma apresentação do portal e tudo mais. E eu quero que vocês se atentem ao fato de ser necessário um resgate pela vida em razão da contagem do censo. Esse resgate é como uma medida de proteção, porque o ato de escrever e relacionar os nomes é algo muito sério e que tem um peso de maldição, porque a escrita era acreditada como uma atividade de impacto sobrenatural. Curioso isso, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas quem sou eu para duvidar, né? E a partir do momento que eu criei esse curso, A Outra Face da Bíblia, essa área de treinamento, um dos materiais de consulta que eu utilizei foi um livro que eu vou mostrar agora um trecho dele. E nesse livro fala assim, como a Bíblia se tornou um livro, é muito bacana, é um livro de bases históricas, né? E ele fala que a escrita realmente era uma atividade incomum na antiguidade mesmo, e era tida realmente como uma atividade de impacto no mundo espiritual, tá bom? E aí agora eu vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Porque a escrita foi criada no sexto dia, tem várias coisas, tá bom? A escrita era tida como um dom dado pelos deuses, tá bom? Inclusive, nesse livro que eu coloquei aqui a referência embaixo, a gente tem exemplo na cultura egípcia, que eram os textos de execração egípcios. Esses textos são maldições dirigidas contra pessoas ou cidades. O poder da maldição é ritualizado pela escrita das palavras ou do nome da pessoa amaldiçoada, com frequência sobre uma estatueta daquele que é amaldiçoado. Estas listas de nomes também podiam ser escritas em potes ou tigelas. O efeito mágico não está na própria escrita, mas na destruição ritual da estatueta ou do pote que contém o texto escrito. São, essencialmente, a contrapartida egípcia de um boneco vodú. O boneco egípcio era destruído num ritual, deixa eu tirar minha carinha daqui, enquanto as maldições eram recitadas por ele. Tá? Então está aqui nesse livro, como a Bíblia tornou-se um livro, que é um material base para o meu curso A Outra Face da Bíblia. O que a gente vê? Sabe, olha só que coisa, como tudo se repete, nada é novo. A gente já ouviu falar, às vezes uma brincadeira assim, vai amarrar o nome, vai escrever o nome no papel e vai amarrar na boca do sapo, sabe? Eu já vi brincando com isso, negócio de macumba, trabalho assim, né? E a gente tem também o exemplo aí do boneco voodoo, que o autor usou, né, para comparar. Então, realmente existe essa situação do risco de maldição no ato de escrever o nome de uma pessoa. Claro que hoje, para a gente, você
Não digo todo dia, mas quase todo dia você escreve seu nome em algum lugar, né? Muitas pessoas menos digitam mais, mas, né, fica registrado da mesma forma. E aí a gente vê que tudo ainda tem resquício na nossa cultura, a gente vive tudo isso. E vendo essa parte, me chamou a atenção um trecho, deixa eu até pegar aqui para vocês, um trecho que fala do rei Davi, que antes de eu montar esse curso, antes de estudar mais a fundo, a fazer essa investigação bíblica mais a fundo, esse texto era muito estranho para mim, né? E eu nunca vi ninguém ensinando a respeito disso, que está em 1 Crônicas 21, 1 a 17, que fala assim: eu não coloquei todos os versos desse trecho que eu extraí, mas alguns específicos para a gente, para chamar a atenção. 1 Crônicas 21, do 1 ao 17. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Olha só, então Davi foi movido por Satã para fazer o censo do povo. Aí no verso 3, Joabe, que era aquele que estaria incumbido de fazer isso, ele fala algumas coisas e ele ainda questiona Davi. Por que isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Mas a palavra do rei Davi prevaleceu. E aí no final, no verso 6, diz que Levi e Benjamim não foi contado, essas tribos, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe, que era a pessoa que faria a contagem. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Yahuwá, de Deus, por isso feriu a Israel. E esse trecho que eu separei de 1 Crônicas é um trecho bem dramático, que a gente vai ver que 75 mil homens morreram. Quer ver? 8. Então disse Davi a Deus, Yahuwá, gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora, ser servido, tirar a iniquidade de seu servo, porque procedi muito loucamente. Verso 10. Vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor Yahuwá, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. Aqui o Criador falando com Joabe. E a gente vê que, olha só uma coisa, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, de Yahuwá, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. E aí a gente tem aquela fala de Davi, que muita gente repete, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então, esse verso, nossa, repete sempre, né? A gente sempre vê isso. Mas, olha o contexto anterior. O tamanho do pecado de Davi foi tão grande que ele optou pela espada, né, flamejante de Deus, e aí veio uma peste que ceifou a vida de 70 mil homens. 70 mil homens, é muita gente. É muita gente. E aí tem um momento no verso 17, Davi disse a Deus, Yahuwá, não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal. Porque ele argumenta por que o povo estava pagando por aquilo. A gente vê, então, a seriedade do pecado de Davi, né? A seriedade de você registrar o nome. Tem um filme que se chama A Múmia, que mostra a primeira da múmia lá, né? Que mostra um cara lá que ressuscita e tal, e que ele tinha sido condenado ao pior ritual de morte que existia, que a pessoa era
presa viva no sarcófago, e não sei o que, não sei o que. E aí, no sarcófago, era um texto escrito. E nesse texto estava toda a maldição lá e o nome da pessoa. E aí a gente já vê referência com isso também. Nesses textos de execração, quer ver? Que está aqui, ó. Nesses textos de execração, fala que era escrita a maldição sobre alguma pessoa ou uma cidade, e aí se quebrava, tinha uma destruição ritual desse boneco aí, né? Dessa placa ou coisa assim, ou também tigelas e tudo mais. Então a gente vê que sim, a escrita tem esse caráter sério nesse sentido, tá bom? Mas agora, já falamos da importância da escrita para dar um contexto do porquê que as vidas tiveram que ter um preço de resgate ali pago, né? Só que agora a gente tem algo para pensar. A gente viu a conversão lá de valores, né? E aí chegamos no valor de 74 centavos de real para o valor de uma vida. E antes que eu comece a falar que aparentemente esse é um valor baixo demais, eu quero que você saiba que esse valor pequeno de 74 centavos, ele faz parte de algo muito maior e maravilhoso, tá bom? E para a gente chegar nesse raciocínio, eu vou trazer uma outra situação aqui de mais alguém que teve a vida vendida, né? Que é o nosso Cordeiro, Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. A gente lê em Mateus capítulo 27, dos versos 3 a 8, que fala: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então, vou voltar aqui: 30 moedas de prata. Fazendo a conversão em reais, são valores aproximados, tá bom? Eu cheguei aqui em 30 moedas de prata, equivalente a 50 mil reais, tá bom? E eu comecei falando no vídeo, existem algumas técnicas de interpretação, e uma delas é a gematria. A gematria é é como uma arte, não é uma arte, é uma forma de você interpretar as escrituras em que você calcula o valor das letras em hebraico, das letras hebraicas, porque toda letra em hebraico é um número também, não existem números no hebraico, apenas as letras, então elas também têm valor numérico, quando você quer representar um número. E nessa técnica, você considera os valores numéricos das letras, tá bom? E aí tem uma série de cálculos que você faz em cima disso, e aí você consegue até chegar em equivalências de significado e equivalências de valores e de pesos de uma coisa ou outra. Por exemplo, se a palavra árvore tem a mesma gematria, ou seja, se a palavra árvore a soma das suas letras der o mesmo número que a palavra liberdade, entendeu? Então, significa que essas palavras, essas duas coisas estão correlacionadas, e aí tem uma série de sentidos super profundos lá. Assim, é muito bacana esse estudo, né? Só que é de um nível bem avançado, né? Do hebraico e tudo mais. E aí, eu fiz uma brincadeira com os números aqui. Eu estou seguindo um raciocínio da gematria, mas não é gematria isso que eu fiz, tá? Mas eu fiz uma brincadeira com os números porque, assim, a matemática, ela como é que eu vou dizer? Ela é uma das essências de expressão do Criador,
né? Não que Deus seja o maior matemático, não, ele é a própria matemática, tá bom? Então, uma coisa que eu acredito, mesmo a gente não tratando de versos em hebraico e tudo mais, ele é o dono dos números. É pela vontade dele que as escrituras foram também divididas em capítulos e os versos em números. Porque os escritos originais, eles não têm nem capítulo, nem número de verso, e nem divisão e pontuação, nada, tá bom? Só que isso foi sendo adicionado para facilitar a compreensão da gente, né? E então a Bíblia original não tem capítulo, não tem verso, não tem nada. É um rolo, é um texto corrido. Mas eu acredito, eu tenho a confiança de que até mesmo essa divisão das escrituras é vontade do Criador. Então, também é válido a gente olhar para esses números e brincar com eles. E agora que vai ficar mais legal. Então, eu fiz aqui uma brincadeira com os números. O que eu fiz? Eu peguei... Eita, cortou aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui, ó, que está mostrando moedas de prata, eu coloquei 30 moedas de prata equivalente a 50 mil reais. Se você dividir 50 mil reais por 0,74 centavos de real, que é o valor de cada alma, a gente tem um resultado, que é esse enorme aqui, tá bom? Se eu pegar esse número aqui e eu somar cada um dos algarismos desse número enorme, a gente chega no número 50, novamente. Então, o valor de conversão do suborno lá para Judas foi de 50 mil reais e a gente chega no número 50. O número 50, no alfabeto hebraico, é o valor da letra Nun. Então, a letra Nun, que eu marquei aqui para vocês em vermelhinho, é a letra Nun. Tá vendo? Ela vale 50. Então, tá. O alfabeto hebraico antigo, ele, ao invés das letras, né, as letras que a gente tem hoje são uma evolução do alfabeto antigo, que era o pictográfico, que eram símbolos. E esses símbolos tinham significados. Aí aqui, a letra Nun vale 50. E a representação da letra Nun, olha que bonitinho. Significa uma semente, um peixe, atividade, vida. E olha só que bonitinho a representação nessa outra figura aqui, peixinhos. Nós não somos chamados de peixes? Machia, Jesus não falou que os apóstolos seriam pescadores de homens? E nós não seríamos uma multidão de peixes? Tá? Então, a gente tem aqui que a soma desses algarismos, do valor de cada vida, dividindo o valor que foi a venda, a traição de Jesus, a gente chega até os peixes. E tem uma outra técnica na gematria que você consegue fazer a redução ainda dos números. Então, se você pega o número 50, 5 mais 0, óbvio, 5. O número 5, ele tem um significado nas escrituras que ele, em geral, ele representa os 5 primeiros livros das escrituras, que é justamente onde está a Torá, é o Pentateuco. Então, o número 5, ele, em geral, ele faz referência à Torá, aos 5 primeiros livros. E a Torá, ela também recebe outro nome, que ela é a palavra. E Jesus, Yeshua, a gente sabe que ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra viva. E a Torá é a palavra, então Yeshua, ele é a Torá viva. Para quem não tem, como é que eu vou dizer, já uma intimidade com
com palavras dessa, como Torá e tudo mais, mas Pentateuco, em geral, o público cristão já está mais habituado a ouvir. Mas Torá o pessoal associa como coisa de judeu, né? Mas, para você que está vendo pela primeira vez, isso aqui que eu fiz é uma brincadeira com os números. E mesmo assim, o Criador, em toda a sua piedade, ele ainda assim ele manda a confirmação para a gente. Então, se você acha que esse valor de 74 centavos é pequeno, saiba que é o valor dos peixes. E todos nós fazemos parte dessa multidão de peixes. Assim como todos nós fazemos parte do corpo do Mashiach, de Jesus. Nós estamos avançando para edificar o corpo dele. Ele não é o cabeça, nós somos o corpo. Bem, esse é o estudo que eu queria trazer hoje. Temos aí 31 minutos e eu agradeço muito que você ficou até aqui comigo, assistindo. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, que você tenha entendido. Qualquer dúvida, qualquer observação, escreve nos comentários. Eu agradeço a sua presença e até a próxima. Shalom.